depressão ocasionada pela pandemia da Covid-19. Então, vão entrando, nós estamos aguardando vocês que estão chegando. É muito bom a gente ver as mães entrando e participando conosco, e vão colocando aí seus comentários. É muito importante percebermos a presença de todas vocês. Hoje é um dia especial no Ministério, por esta live. Nós temos feito muitas lives, mas Deus tocou em nosso coração do que tem assolado as mães do Brasil. Ansiedade, medo, pânico, depressão e muitos outros sintomas. Hoje mesmo eu atendi umas 5 ou 6 mães que estão passando por esse momento difícil, e nós queríamos que vocês, neste momento, estivessem sintonizados, que compartilhassem também através da nossa aqui do nosso canal, que vocês compartilhassem no seu perfil do Facebook, para que outras mães também tivessem acesso a esta live. Então, será um momento especial, nós estamos aguardando as mães, elas estão chegando, estão entrando. Hoje a nossa internet está vacilando muito, mas nós vamos fazer, se Deus quiser, esse trabalho para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vocês podem ir entrando, colocando o nome de seus filhos. Nós teremos hoje muitas perguntas para dirimir dúvidas, para ajudar a vocês que estão mergulhadas neste formas, cores. Enfim, nós queremos que todas vocês estejam conosco. É óbvio que nestes dias que nós estamos vivendo, nós já passamos de 5 meses de quarentena, e muitas mães com muitos problemas de várias formas dentro de casa, são muitas, o leque é muito grande de sofrimento, mas sempre a Bíblia nos diz que nós temos que olhar para o autor e para o consumador da nossa fé. Nós, de Moms in Prayer International, nós trabalhamos nome, caráter e atributo de Deus, não é para falar da boca para fora, é para vivermos, sabermos que Deus está no controle de tudo. Hoje eu estava conversando com uma mãe, e ela estava compartilhando comigo a grande crise de ansiedade que ela tem tido, e hoje foram 4 ou 5 que compartilharam suas agruras comigo, suas lutas. E o que acontece? Quando a ansiedade ela bate, ela vai destruindo, vai consumindo a gente. Você chega num estágio que você começa a sentir coisas terríveis, você pensa que você está até morrendo de um infarto e outras coisas mais. Então, a doutora Rosélia, ela é nossa coordenadora de Mães Unidas em Oração Internacional no município de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. E ela tem atendido muitas mães, ela tem seu consultório, e ela vai estar entrando a partir de agora, e nós estaremos orando por ela antes dela entrar, para que Deus a use, para que alcance você, a mim, todas nós, no ministério. E mães também que estão participando e que também não fazem parte do ministério, algumas foram convidadas, e nós falamos que nossa live seria às 19 horas, eu estou falando um pouquinho, porque eu sei que algumas mães trabalham, estão chegando, e eu quero que vocês participem, que vocês estejam atentas a tudo que será dito, para que vocês sejam abençoadas, como eu tenho certeza que eu também serei, para que nós sejamos abençoadas. O Ministério de Moms in Prayer, hoje, nós vamos trabalhar família, filhos, nós vamos trabalhar nós mesmas, como mães, as nossas dificuldades, os nossos momentos de pânico, os nossos momentos de acordar de manhã e não saber o que fazer com aquelas crises que nós temos e que, às vezes, elas tomam conta. E a Bíblia diz que, se nós não trabalharmos a nossa mente, ela domina todo o nosso sistema neurológico central e aí causa danos terríveis. E quando nós estamos aos pés da cruz, e quando nós olhamos para Jesus e clamamos a Ele, porque há poder no nome de Jesus, então, automaticamente, Ele entra em nós e nos traz paz e tranquilidade. Mas, mesmo assim, existem os profissionais que têm competência
não é? O que significa competência? Competência significa você ter conhecimento, você ter habilidade, você ter atitudes no fator tempo. Isso chama-se total capacidade que uma pessoa tem. Ela é uma mulher, ela é uma mãe, ela é uma líder, ela é uma mulher cristã que tem esta competência. Então, nós vamos orar neste momento e logo em seguida nós começaremos a nossa entrevista. Senhor, nosso Deus, Pai glorioso, excelso, altíssimo, único, nós estamos aqui debaixo da tua graça, para que o Senhor unja a tua filha de tal forma que ela alcance o coração das mães do nosso Brasil, que estão passando por estes momentos, por esses desafios, por essas situações diversas que serão abordadas aqui, para que o teu Espírito, de uma forma tremenda, espetacular, fantástica, inaudita, entre em seus corações e haja um renovo, um transbordar de esperança, e que tudo, Senhor, modificado para a honra e glória do teu nome, oramos em nome de Jesus, que amamos, que adoramos. Amém. Então, eu queria, nesse momento, convidar a Rosélia, que estará, a partir de agora, participando aqui conosco da nossa live. Olá, Rosélia, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco em nossa live. E a palavra é sua agora para você dar um alô, uma palavra de bem-vindas, mães, né, neste primeiro momento aqui nosso início da nossa live. Boa noite a todas vocês, mães, né? É um prazer nós estarmos aqui nessa noite para que nós juntas, né? Eu espero que haja mesmo um feedback entre a Jane, entre eu e entre você de casa, para que nós juntas nessa noite, diante também, né, da palavra de Deus, nós encontrarmos o suporte necessário para nós enfrentarmos todo esse momento que nós estamos passando. Como a Jane disse anteriormente, nós já estamos no 5º mês, né, da quarentena, no mês desses 5º mês, né, de isolamento social. Então, quais são os transtornos? Quais são o que nós temos visto na clínica, né, o que tem nos feito realmente fazer muitas lives para ajudar, né, ajudar tanto a você, mãe, quanto a você, filho, que está nos assistindo hoje, como administrar toda essa sensação de medo que você está sentindo, essa sensação de angústia, essa sensação de ansiedade. Eu sou Rosélia, sou psicóloga clínica e também ministra de educação cristã. Portanto, seja muito bem-vinda nessa live, nessa noite. Eu que agradeço saber que você também é ministra de educação cristã. Eu fico muito feliz, tá? Porque essa é a minha formação. Uma delas é ser ministra de educação cristã, e eu fico muito feliz. Rosélia, nós temos uma gama de perguntas hoje para responder. Abrangente em tudo, e com certeza todas essas perguntas vão alcançar guarida no coração das mães. A primeira dela que eu queria fazer é que a gente, começando nossa série de perguntas nessa entrevista, como lidar com a ansiedade. As mães, muitas vezes a gente fala, mas praticamente, como lidar com a ansiedade? Olha só, primeiro a gente tem que entender um pouquinho acerca do que eu gostaria que você, mãe, tivesse com a sua Bíblia aberta também. Nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus, junto com todo o conhecimento que nós temos ao longo da nossa profissão. Então, eu gostaria que você entendesse um pouquinho, juntamente com o nosso conhecimento, aquilo que a Bíblia nos traz. Olha só, como lidar com a ansiedade? Gostaria de te responder essa pergunta
diante da palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro 5, versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 7 diz o quê? Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que bacana. Nós temos um Deus que cuida de nós. Lidar com os danos da Covid-19 na nossa atualidade tem sido algo extremamente estressante. Tem sido algo extremamente angustiante. Então, como lidar com isso? Em primeiro lugar, para você, mãe, para mim, para a Jane, para todos nós, em primeiro lugar, nós não precisamos procurar, né, ou seja, titubear em outra coisa a não ser na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz nessa noite que Ele cuida de nós. Nós temos um Deus que Ele cuida de nós. Então, como lidar com essa ansiedade? Primeiro lugar, 5 meses enfrentando esse isolamento social, nós podemos entender o quê? Em primeiro lugar, a fragilidade da vida. Como as nossas vidas têm sido colocadas a todo momento a sentir quão frágeis nós somos. Então, como lidar com essa ansiedade que nos faz sentir a fragilidade da vida? É aí que o nosso corpo, né, com todos os nossos neurônios e os nossos neurotransmissores, que diz pra gente assim, olha, está acontecendo algo muito sério. Por isso, nosso organismo, ele reage da seguinte forma. Ele tenta fugir do que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, mãezinha, nessa noite, a ansiedade é algo real. Segundo um dos teóricos da psicanálise, Freud, ele trabalha a ansiedade a qual nós estamos vivendo como ansiedade real. Não é uma ansiedade criada por você, é uma ansiedade real. Ou seja, o momento que nós estamos levando, leva cada um de nós, independente de quem seja, a adquirir esse distúrbio mental. O que seria a ansiedade? A ansiedade é um distúrbio mental que leva cada um de nós a adquirir o medo, adquirir a angústia, adquirir a depressão. Isso tudo faz com que nós estejamos cada vez mais fragilizados diante do que nós estamos vivenciando na nossa vivência diária. É impressionante a gente ouvir tudo isso, Rosália, porque aqui eu estou olhando as mães mandando mensagem aqui pelo celular, pelo outro celular, e elas estão todas conectadas falando sobre isso. A questão de como lidar com a ansiedade, na praticidade. E aí a gente vai, depois que você falou aí da passagem bíblica, que nós não devemos andar ansiosos, devemos lançar sobre o nosso Deus, nosso Pai, toda a nossa ansiedade. Eu queria saber de você, então, voltando, o que leva uma pessoa a ter este transtorno de ansiedade? Então, nós vimos o que é a ansiedade, como lidar. Mas o que vem a ser este transtorno da ansiedade? Algumas mães estão falando, e muitas delas estão colocando que estão passando... Inclusive, uma colocou que hoje iria entrar em contato para saber como fazer para ajudar uma mãe que está passando por isso neste momento. Como lidar? O que é esse transtorno de ansiedade? Então,
O transtorno da ansiedade é um distúrbio caracterizado por esse sentimento de preocupação e de medo que nós estamos vivendo. Nada mais é do que isso, né? É um transtorno. Ele chegou a ter esse diagnóstico mesmo, segundo o DSM-10, que é o livro pelo qual, né, a psiquiatria ela segue. Então, a gente vê que a ansiedade, ela é um transtorno. Ela é um transtorno adquirido pelo excesso de preocupação, excesso de medo, tão grande que faz com que as nossas atividades, aquilo que a gente fazia na nossa normalidade antes da pandemia, a gente não está conseguindo fazer. Então, esse distúrbio leva a gente a uma paralisação, ou seja, ele está interferindo de maneira muito radical nas coisas as quais nós fazíamos anteriormente na nossa normalidade e agora a gente já está paralisando. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Como lidar com algo que é real, né? Como lidar? Então, nós temos algumas dicas para isso, né? Primeiro, eu gostaria que você entendesse que tem como a gente prevenir. Como prevenir? É aprender a controlar as suas emoções. O quê? Como controlar, Rosélia, aquilo que eu sinto? Pensa, olha, pensamento gera sentimento que gera um comportamento. Eu penso, logo eu sinto, logo eu me comporto. Como a gente pode prevenir? É entendendo que todos nós estamos vivenciando algo, mas que está no controle de Deus. Não fugiu do controle de Deus. O que nós estamos passando pode até fugir do controle da ciência, mas de Deus não. Nós estamos diante do controle de Deus. Então, como a gente pode prevenir? Tire o foco do problema. Isso. Tire o foco do problema. Tem algumas mães que estão perguntando isso. Isso. Tira o foco do problema. Faça algo que lhe dê prazer. Quando você sai um pouquinho, prevenir, né? Você sai um pouquinho daquilo que está te gerando essa angústia, você consegue administrar melhor as suas emoções. Tá dando para entender, Jane? Eu estou aqui, Rosélia, são tantas as perguntas que você não faz ideia. Que legal! Das mães colocando, como teve uma mãe que perguntou como fugir para que não tenha essa ansiedade. Você já mostrou, falou as coisas de como prevenir, então acho que você respondeu a uma das mães. Estão falando sobre o Código 10 Internacional e muitas outras coisas, são muitas as mães interagindo. E elas perguntaram também, e você vai responder agora na quarta pergunta, que as mães, no caso das pessoas, os filhos, que fazem tratamento para depressão, durante o tratamento, eles podem ter crise, mesmo fazendo tratamento, mesmo tendo um profissional dando todo o respaldo. É possível que, durante o tratamento, haja essa crise? É uma pergunta que vai responder muitas outras aqui das mães que estão aqui interagindo e perguntando. Sim, podemos sim. Por que a gente pode, mesmo fazendo o tratamento? Prestem atenção.
como que a gente divide isso, né? Uma pessoa que está, né, acometida de uma ansiedade, de uma depressão, a gente entende que, né, a medicação, ou seja, ao ser diagnosticado, tá dando. Ao ser diagnosticado, né, por depressão, a gente entende que muitas pessoas tomam a medicação, mas a medicação sozinha, ela não faz o efeito necessário. O que a gente associa? Você precisa de uma terapia. É na terapia que você vai encontrar aquilo que o teórico Freud da psicanálise fala. É na terapia que você vai falar. Você vai falar daquilo que está preso dentro de você. O que nós entendemos, Jane, é que a terapia, mais a medicação e mais atitude do próprio paciente leva a uma melhora de maneira que dê um equilíbrio para passar por esse momento. É tão interessante, Roseli, o número das mães estão perguntando, e eu estou aqui ouvindo você e atendendo também no outro celular. Uma das coisas que eu estou observando também, que muitas estão falando a questão da ansiedade por não poder estar no templo com as outras pessoas, do pânico que a OMS trouxe acho que foi março, de todo mundo ficar em casa, parece que o mundo ia ser dizimado, que era o apocalipse, toda aquela situação que nos foi passado de uma maneira tão traumática e arrebatadora, e fechando o templo, quer dizer, o povo foi pego de uma maneira tão inusitada e jamais ninguém podia imaginar isso, e isso gerou, não só mas no mundo, esse total pânico. E realmente eu entendo, porque eu mesmo entrei no início, era muito agoniante, você parecia que você, até colocaram uma propagandinha, que você colocava a mão no elevador, você se contaminava todinho. Você abria uma porta, você entrava em qualquer lugar, o dedo, aquilo subia para o corpo inteiro. Era uma coisa muito sinistra. E isso foi gerando desde março. Quer dizer, nós fomos ter pique, nós estamos em agosto, entrando amanhã em agosto. Então, a gente ainda está com esses milhares de pessoas morrendo, nossas líderes, nós perdemos algumas, nós temos líderes como a Sheila Farias, nossa coordenadora da região norte, que esteve conosco na última live. Ela também agora, ela voltou a trabalhar e foi diagnosticada com Covid-19, algumas pessoas da família dela. Nós temos líderes aqui no Rio, na Tijuca, a Patrícia Oliveira também teve Covid, e muitas outras mães. E é uma situação que gera realmente essas crises, essa agonia. Agora, eu quero avançar por causa do tempo. Na pergunta seguinte que eu queria te falar, é normal sentir no corpo uma carga de ansiedade, mesmo que não seja ansiedade, porque às vezes a gente faz um diagnóstico do jeito que a gente imagina, estou com ansiedade, e às vezes não é ansiedade. Então, teria como a gente, é normal isso, ou pode um pouquinho o nosso cotidiano? Olha só, o que a gente está vendo, tanto eu na clínica, como em várias outras lives que eu já participei com médicos que me convidam a participar. O que a gente está vendo muito? É normal, sim. Às vezes as pessoas estão indo para as UPAs, né, ou para os centros de Covid, chegam lá com todos os sintomas da Covid, tipo falta de ar. As pessoas chegam no centro de Covid falando que está com falta de ar, com aceleramento no peito. Isso tudo a gente está vendo que é um quadro de ansiedade. Ou seja, né,
É normal o corpo sentir esta carga? É normal, sim. É normal, por quê? Porque o nosso corpo, diante daquilo que vai nos causar medo, ele se prepara para fugir. Por isso que nós temos essa reação. Na verdade, né, é muito interessante você, mãe, entender que o nosso corpo, ele produz um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é produzido pelo fígado, né? O fígado, ele produz a glicose e quando isso acontece, isso eleva o nosso nível de açúcar no sangue, que, se não for usado, será reabsorvido pelo nosso corpo. Aí nós temos essas reações de medo, de pavor, de tremor. Então, é normal, sim, é normal a gente sentir isso no corpo. Por exemplo, Jane, existem muitas pessoas que o corpo sente tanto que a tensão muscular é muito grave, a rigidez dos músculos, sabe, tensionados, causa grandes dores nas pessoas. Nós estamos passando um momento, não sei se você tem observado, você, mãezinha que está em casa, aonde as dores nas juntas, as dores no corpo todo, está sendo muito frequente. Isso tudo ocasionado pelo medo que estamos passando diante a esse alarde todo, né, dado mesmo pela Organização Mundial de Saúde acerca desse vírus que tem nos apavorado tanto. Então, é extremamente normal isso. Então, você falou sobre essa questão de o que acontece com o corpo, ou melhor, o que acontece com o corpo quando durante a ansiedade. Nós temos várias mães aqui perguntando o que realmente o que acontece e como fazer esse diagnóstico. São muitas as perguntas, e em cima disso, algumas estão perguntando que elas sentem esse sintoma que você descreveu aí, e que muitas vezes, só de saber o que você está falando agora, muitas estão aqui falando que não só tem a Neide está colocando aqui que o netinho dela de 9 anos, ele já está com crise de ansiedade muito séria, porque com certeza não está indo à escola, não tem contato com os coleguinhas. Então, quer dizer, não é só a mãe, os filhos. Também tem uma outra mãe aqui colocando que a filha dela, de 14 anos, também está com uma imensa crise de ansiedade, justamente porque não está indo à escola, não tem contato com os outros colegas, né? E as mães estão rigorosas, porque, no caso aqui dessa mãe, ela mora com a mãe dela, que é a avó da adolescente. Então, tem tido esse cuidado, porque se sai, vai para a casa de um colega e volta, pode trazer a Covid para a avó. Então, gera também esta ansiedade. Então, o que acontece com o corpo dessa mãe, ou desse menininho de 9 anos, ou dessa adolescente, com relação à questão da crise, quando ela está na crise? Então, eu gostaria, Jane, de usar esse espaço agora, né, para dizer para essa mãe, para essa avó, o quanto é importante ela observar como essa criança está reagindo. O que nós temos visto muito na clínica mesmo? Nós temos visto, né, que a criança, assim como nós também, desenvolvemos muitas coisas, como dificuldade de concentração, medo, alteração do sono, não estamos conseguindo dormir direito, a criança fica muito irritada.
A criança, ela fica agressiva, a criança, ela, devido a toda essa mudança, a criança, ela não está sabendo lidar com isso. E nós também, da mesma forma que a criança fica irritada, nós também estamos ficando muito irritado diante desse quadro todo de medo mesmo que tem gerado. Então, o que a gente pode entender? O que acontece com o nosso corpo? São sintomas, né, como eu já falei, dificuldade de concentração, medo, alteração no sono, irritabilidade e até mesmo a solidão. Temos visto que criança tem ficado, às vezes estão brincando, isso são relatos das mães na clínica, a criança está brincando Sim. e de repente ela para, fica quietinha. Sim. Isso, na verdade, as memórias dela está indo lá para o medo de perder a avó, o medo de perder a mãe, o medo de perder aqueles que ele ama. Então, esse momento agora é o momento que você, mãe, você responsável, que lida com a criança, observe porque as reações são no corpo. É verdade, é muito difícil mesmo. Então, que coisa. Eu gostaria, Jane... A filha dela, de 10 anos, chegou até a desmaiar. E tem mães que também colocaram que teve algumas filho e filha, alguns não quiseram mais comer, perderam o apetite, outros não queriam sair do quarto, tiveram síndrome de pânico, e foram vários agravantes por causa da Covid-19, por causa da pandemia. É muito, muito complicado, né? Falar sobre isso. Algumas mães estão colocando aqui também, Rosélia, que elas buscaram na palavra de Deus um conforto nesse momento. Teve um tempo atrás, nós fizemos uma live também com a Renata, lá nossa coordenadora em Curitiba, Renata Mitkovic, e ela falou a respeito também desse momento e tal, e nós, naquela época, começamos a falar sobre a questão do psique, da palavra de Deus, de olhar para ele e de depender dele, porque às vezes a gente busca, entra num desespero, numa paranoia tão grande e acaba um abismo chama outro abismo. E aí entra no colapso. Exatamente isso. Se a mãe, que é o eixo, ela entra em colapso, a família toda sofre com isso, e não só, no caso, a mãe, mas inclusive quando os filhos são pequenos, né? Então, eu queria saber de você como se encontra as nossas emoções nesse contexto de pandemia. É muito complicado, porque a gente está lidando com mães que algumas estão em pânico, porque se a gente analisar friamente, nós temos mães que estavam trabalhando, o esposo trabalhando, os filhos estudando em colégio particular, de repente já perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, pagam o aluguel, pagam a escola dos filhos, e de repente não fizeram uma reserva, não se preocuparam com aquela passagem bíblica, lembrando das formiguinhas que trabalham no verão para ter no outono, no inverno. Às vezes as pessoas não têm esse cuidado que a palavra de Deus orienta, e aí, quando chegou a pandemia, ninguém estava preocupado, ninguém imaginava. Verdade. E aí entra uma gama de emoções que são conflitos, e entra pânico, marido com a esposa, briga com os filhos, as emoções, como trabalhar e lidar com as emoções de uma forma consciente, de uma forma bíblica, e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu falo muito sobre o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E nós cremos no poder da oração, porque a oração não é utopia, a oração é milagre. Deus manda mensageiros para nos ajudar, sempre. Amém. Então, a base da oração, a base da nossa fé. E nesse controle
como lidar com as emoções nesta época tão difícil. Nós temos muitas mães, centenas de mães, que elas perderam o emprego e o esposo também. E hoje em dia, algumas vieram morar com os pais, cujos pais já são aposentados e foram morar. Então, é uma neura. Como lidar com isso? Como lidar com isso, né? Como administrar isso? Na verdade, Jane, as emoções nesse período, elas têm tomado uma proporção e uma intensidade bem maior do que o esperado. Na verdade, toda essa mudança de hábito, todos esses transtornos que a pandemia trouxe na vivência diária das famílias, tem realmente proporcionado uma intensidade muito grande entre as emoções a quais nós trabalhamos, né, como a tristeza, como a raiva, como o medo. Então, as emoções, elas estão muito à flor da pele. Ou seja, nós podemos sentir, né, por vezes, nós mesmos, né, apático ou à beira de um colapso mental. Diante de quê? Diante de toda essa vivência que você acabou de dizer. São pais que perderam o emprego, Sim. É pai e mãe dentro de casa, Sim. junto com os filhos, não sabendo administrar o tempo, né? Porque nós entendemos que as nossas emoções estão nesse turbulhão. Então, como administrar? Sim. O que nós, né, na clínica, aconselhamos tanto aos pais, aos responsáveis, como a nós mesmos? Sim. Crie uma rotina. Sim. Crie uma rotina para quê? Para que o seu cérebro, junto com o seu corpo, encontre uma resposta para melhor lidar com essa situação. Porque se não for assim, Jane, o que acontece? A gente não sabe lidar mesmo. Por isso, o aumento, né, enorme de divórcio nesse período. Sim. Então, como a gente lidar com isso? É o que eu sempre falo. A gente precisa criar uma rotina para que o estresse doméstico não chegue ao ponto de realmente nós não sabermos ter um equilíbrio das nossas emoções, já que nós estamos vivendo um momento onde tudo está muito à flor da pele mesmo. Excelente, isso mesmo. E é impressionante o que você falou. É algo assim, profundo. E as mães estão colocando aqui que, além do que você falou, a meditação na palavra de Deus é fundamental. Algumas estão colocando aqui o quanto ler o Salmo, o livro de Salmos. Então, ler o Salmo 23, o Salmo 121 e o Salmo 91, que elas colocaram aqui, da paz que vem da palavra que transforma e que muda o espírito. Também falando sobre, até algumas colocaram sobre as ênfases do calendário nacional de oração, as mães que estão gravando as ênfases, quando elas entram falando, eu achei tão interessante isso, elas colocarem que sentem nas mães paz, alívio e traz segurança, é a palavra de Deus. E também, Josélia, nós temos no ministério, algumas colocam, mães cujos filhos também estão presos. Então, há uma outra gama de angústia, de ansiedade, porque o Covid também lá, como o filho está, é um laço de muitas outras coisas. Agora, uma outra pergunta que eu queria também falar, eu estou aqui acompanhando, elas estão postando muitas mães e muitas coisas, como que a mãe ela pode parar para ela ouvir as emoções? Como ela pode parar para ouvir
a minha, a dela, as nossas emoções. Como parar para ouvir? Porque às vezes o desespero é tamanho que você entra em pânico e você faz tudo menos parar e dar um tempo para você se autoavaliar, se autoanalisar e avaliar, ouvir o que você está sentindo. Muito bem. Isso tudo precisa de uma rotina, né? A gente precisa manter o nosso diário das nossas emoções e pensamentos de maneira mais controlada. Se nós somos mães que temos um Deus que cuida de nós, nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções, não exagerar as coisas. Se você pode evitar de assistir uma notícia a qual vai fazer com que você fique mais ansiosa, não assista televisão, não assista jornal, a qual vai fazer com que as suas emoções ficam mais à flor da pele. Então, tudo aquilo que fazer com que você não tenha domínio sobre as suas emoções, passe a ter um distanciamento. Passa a afastar de tudo aquilo que causa realmente esse desequilíbrio nas suas emoções. Então, o que eu aconselho, né? Volte para dentro. Olha, nós somos corpo, alma e espírito. Se você está cuidando do seu corpo, pensa só, você pode estar dentro da sua casa, mas você precisa entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o seu corpo precisa estar alimentado, o seu corpo ele precisa de uma atividade física, mesmo que você não esteja saindo, ande, caminhe nos quartos, na sala, na cozinha, faça um movimento para que o seu corpo esteja de maneira agradável. Portanto, entenda bem, mãezinha, como você pode ouvir as suas emoções. Em primeiro lugar, cuidando do seu corpo. Em segundo lugar, cuidando da sua alma. A sua alma, ela precisa de um alimento, precisa daquilo que te dê prazer. O que pode estar te dando prazer? Leia a Bíblia, exatamente aquilo que você me falou, né? Quando a gente alimenta da palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós temos o refúgio, que nós temos a fortaleza para o nosso dia a dia. E é cuidando do Espírito Santo que há em nós. Ou seja... Rosélia, só abrindo aqui um parêntese. Sim, pode falar. É tão interessante porque são tantas mães colocando muitas perguntas e uma delas falou que ela faz um caderno, um diário de oração para colocar as dificuldades delas. Outras estão falando que realmente, mesmo meditando na palavra, mesmo tomando todas essas providências, chega um momento que deve sim ter um profissional para ajudar, porque chega um momento que a pessoa entra em parafuso, ela não consegue mais fazer diagnóstico, é uma paranoia, então ela está doente. E, às vezes, a pessoa fica com aquilo e tentando tapar o sol com a peneira e vai agravando cada vez mais. Muitos estão falando que a palavra de Deus traz muito conforto. Outras estão falando que o louvor, que quando está em crise, assim, entrando em pânico, que coloca a música, começa a louvar a Deus, como se fosse uma terapia, uma meditação na palavra de Deus. Então, e tem uma que colocou que ela já faz um tratamento já há um bom tempo, e mesmo assim, nesta época da pandemia, ela entrou realmente numa crise profunda. Você falou algo aí tremendo e muito importante.
Se uma mãe começa a assistir televisão e ver tudo quanto é tipo de terrorismo, e ela já está vivendo esse momento de crise, o que ela tem que fazer? Desligar. Ela tem que se abster dessas situações. De ligar telefone. Se tem uma pessoa, fulana, minha amiga, ela me manda muitas mensagens que me traz angústia. Não leia. Eu estou vendo um jornal que só traz coisas de morte, não sei quantos morrer. Não assista. É uma maneira de neutralizar as suas emoções e agir, porque o inimigo, ele é astuto, ele é traiçoeiro. Então, quando a mãe já está na crise e ele começa a injetar mais ainda situações difíceis, aí que a mãe entra em total desespero e dificuldade e fica muito difícil. Aí entra, eu queria perguntar a você, nesse aspecto de ouvir as emoções, é que a mãe vai aprender a administrar os efeitos da sobrecarga emocional no contexto da pandemia. Como a mãe pode aprender a administrar, no caso, os efeitos da sobrecarga emocional nesta época de pandemia, que é a próxima pergunta. Conselhos simples que eu dou, Jane. Eu dou para os meus pacientes conselhos simples, mas muito simples. Primeiro lugar, acorde pela manhã fazendo uma oração de gratidão. Agradeça simplesmente isso. Sinta você, sinta o seu corpo, sinta o seu respirar. Respire pelo diafragma. Fecha o seu nariz, respira, enche o seu diafragma, solta pela boca, sinta você. Então, este é o momento seu com Deus. Faça do seu amanhecer esse privilégio que você, mãezinha, que eu, Rosélia, estou tendo. Agradeça, simplesmente agradeça. Então, sinta o seu respirar, sinta quanto é bom sentir o ar que Deus está te dando através dos alvéolos, através do seu pulmão. Depois que você tirar esse momento seu com Deus, de agradecimento, mantenha uma rotina. Não fique com o seu pijama que você dormiu. Mãezinha, se arrume, coloque uma roupa para que você sinta, sabe? Assim, eu estou viva. Sinta-se bonita, sinta-se bela, sinta uma mulher de Deus que pode influenciar tanto os seus filhos quanto os seus netos. Então, quando você olha para você e gosta de você, você aprende a administrar os efeitos da sobrecarga, que é esse momento que nós estamos vivendo. Então, são coisas simples. Olha, acorde de manhã, agradeça, depois sinta você através de uma respiração, sinta calma, mergulhe em atividades agradáveis, nas quais o seu pensamento pode descansar e as suas emoções diárias podem fluir de maneira mais agradável. O que eu aconselho para as mães? Primeiro ponto, converse com pessoas sábias, pessoas que adicionam, não pessoas que subtraem, querendo colocar para você a todos os momentos, sabe, o horror deste momento. Então, procure alguém que você sinta que não vai julgar a você quando você falar do que você está sentindo, né? Procure alguém de confiança, mesmo à distância, já que nós estamos vivendo esse momento, para que você procure alguém que vá ouvi-la, né? Tá certo que nós estamos aconselhando mesmo a terapia nesse momento, mesmo online. Eu confesso para vocês que eu tenho atendido no meu consultório, não estou conseguindo fazer todos os atendimentos online, porque existem pessoas que
quer ir realmente no consultório, mantemos a distância, sabe? Ficamos de máscara, mas é necessário que você entenda que você precisa ter este equilíbrio, já que o momento é um momento desfavorável para que você construa uma emoção de equilíbrio. Portanto, dicas simples, né, a quais eu estou dando, né? Pense sempre, sabe, no melhor. A palavra do Senhor, através do profeta, ele nos diz o quê? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória o que pode te dar esperança. Não entenda que os seus sonhos acabaram, não. Ah, Rosélia, mas você está falando isso porque você não perdeu alguém na família. Entenda, mãezinha, nós estamos aqui nessa terra, nós nascemos, nós crescemos, nós produzimos e nós morremos. Então, seja ele da Covid-19, seja de um infarto, seja de um câncer, uma hora nós vamos partir. Então, como nós elaborarmos melhor o que nós estamos vivendo? É entendendo que Deus tem um propósito para cada uma de nós. Deus tem um propósito. Deus está nos ensinando neste momento de pandemia o quanto é importante você valorizar a pessoa que está do seu lado, o quanto é importante você pertencer a uma igreja, a um núcleo de pessoas que tem um único propósito de adorar ao Deus Criador de todas as coisas. Nesse momento, nós estamos valorizando a família, célula máter da vontade de Deus. Eu costumo dizer que a menina dos olhos de Deus é a família. E nós estamos tendo o privilégio único, talvez jamais pensado, de administrar melhor as nossas emoções junto com os nossos filhos. Quantas de nós, às vezes, não temos os esposos em casa e agora nós passamos a ter? Esse momento, na verdade, Jane, é um momento que a gente pode estar lucrando muito, lucrando na parceria de ouvir melhor os nossos filhos, ouvir melhor... Exatamente, é isso mesmo. Ouvir melhor o nosso esposo. Então, primeiro lugar que eu classifico, né, como algo muito legal durante esse período que nós estamos vivendo, está possibilitando para a gente um contato maior com os nossos filhos, com os próprios de nossa casa, com o marido, com os filhos, com os netos, né? Então, esse momento é um momento que está possibilitando a gente disso. É verdade. Então, e essas dicas são muito importantes, muito. Não é? E quanto é importante isso? O que eu falo para as mães? Aproveite esse tempo para desenvolver um bom relacionamento com o seu filho. Talvez até agora você não tinha esse relacionamento com o seu esposo, com o seu filho, com o seu neto. Então, desenvolva isso, né? Crie tempo de qualidade. Sente no chão, brinque com o seu neto, brinque com o seu filho. Crie uma atividade bacana para a rotina, né? Vá para a cozinha, faz o bolo que o seu filho... Faça um bolo gostoso, invente outras coisas. Eu fico imaginando, muitas mães, elas estão olhando o problema.
E o problema ele se torna desafio. E a partir do momento que nós somos desafiadas, automaticamente nós mudamos o nosso comportamento e o nosso foco. Então, você falou que cuidar cuidar dos netos, fazer. No caso, muitas mães estão. Nós temos aqui algumas mães que estão falando que já são avós, tem uma mãe aqui, ela tem 45 anos e é vovó de 2 netos. Então, dá falta que ela sente, que às vezes está falando com eles pela videochamada e que olha para o rosto dele e começa a chorar. Isso tudo, como eu já falei, que a minha mãe, que é uma diaconisa de 92, vai fazer 92 anos, esposa de pastor, a única coisa que não passa nesta vida é o amor de Deus, porque Ele é eterno. Então, quando nós procuramos administrar as circunstâncias como desafios, a gente começa a neutralizar essas emoções malignas do mal, porque nós podemos ler lá na palavra de Deus, onde tem a oração do Pai Nosso, ele fala assim: livra-nos do mal. O mal são todas essas celeumas, essas sequelas, tudo isso que nós trazemos em nós mesmos e que nós temos que fazer essa catarse para colocar para fora. O mal é maligno, é ele infiltrar coisas ruins dentro da nossa mente. Ele não entra em nós, mas ele nos cercia, ele nos mostra, ele nos faz ver coisas que não é para ver. Então, automaticamente, quando a nossa mente ela está totalmente distorcida, mudada, a gente vai mergulhar no fracasso. Mas quando nossa mente está na coisa boa, olhando para Deus, fazendo um arroz, um macarrão, arroz grego, inventando bolo, fazendo bolo, queimando bolo, assando pãozinho de queijo, lavando roupa, passando... Eu não sei, cada uma tem seus afazeres, mas hoje em dia, todas nós estamos com muito mais afazeres dentro de casa. Então, automaticamente, isso também gera um estresse. Você falou uma coisa muito bonita. Quando eu falei aqui na semana passada a respeito, na última live, sobre o acordar. Quando nós dormimos, há uma desconexão do mundo. Ninguém para pensar isso. E, de repente, você sai, você dorme. E, de repente, você acorda e o dia clareou. De agradecer a Deus, de ver as coisas lindas que Deus nos dá, a vida, a água, os animaizinhos. Nós temos mães que estão aqui colocando o quanto que os animais de estimação estão sendo importantes com os netos, com os filhos, eles cuidando, dando banho. Outra coisa que elas estão colocando aqui, o almoço em família, que isso não existia. Então, são detalhes que não são... Café da manhã, todos sentam na mesa, oram. É muito bonito você ver as mães escrevendo isso e dizendo que não existia. Muito fácil, irmã Jane, isso eu não sabia mais o que era almoçar, a família junta na sala. Então, são muitas coisas que você está falando, essas dicas, que a gente tem que olhar o lado positivo. As mães falaram assim: irmã Jane, eu estou na casa dos meus pais, é muito... Mas você tem seus pais, você tem a casa deles para estar. Não é verdade? Então, olha pelo lado positivo. É um momento que vai passar. Então, isso tudo, essas dicas são importantes para que nós possamos, de uma forma sábia, relevar este momento que ele vai passar, porque em Deus é que nós existimos, é em Deus que nós nos movemos, é nele. Então, automaticamente, essas colocações todas, suas dicas, a sua posição, a sua maneira de colocar, porque às vezes a gente entra e começa a falar disso, parece até que vem um monstro que está chegando, que vai nos engolir, que nós não vamos sair, estamos no fim do poço, no fundo do poço não há como eu sair dali. Que isso? É óbvio que você pode sair. Tem uma mãe que colocou que ela também usou 4 comprimidos de Lexotan para dormir, de tão angustiada e ansiosa que estava. Outra coisa que você falou é o sono. Muitas perdem o sono vai embora. Tem uma mãe que colocou que ela
está passando aqui pelo WhatsApp, passou 2, 3 dias sem dormir, nem de dia, nem à noite. É como se o sono desaparecesse. Tal é Deixa o eu só grau de explicar. ansiedade, de transpirar, de sentir calor, uma porção de situações que ela nunca tinha, que a ansiedade traz também. São muitas as colocações aqui que a gente está recebendo e vendo, e elas estão falando a respeito também, uma colocou também essa questão do sono, são muitas, muitas, não tem nem como a gente administrar tudo isso. Estão falando também sobre a armadura de Efésios 6, enfim, a gente não tem nem como dar todo esse suporte. Uma outra colocou aqui também que ela faz trabalhos manuais. Que Então, legal, que ela legal. aprendeu a fazer muitos trabalhos manuais, que para ela é uma terapia, e que tem ajudado muito. São muitas as mães que estão dando dicas, muitas já passaram pelo momento da angústia, pelo momento da ansiedade, pelo momento da depressão, mas também já são 5 meses, né, Rosélia? Já é verdade. A gente tentar levar. E aí entra essa questão, como trabalhar a ansiedade depois que a pandemia passar. Muito bem, Jane, eu vou falar um pouquinho acerca desse que você falou sobre o sono, para dar um tempinho para as mães pegarem um lápis aí para anotar, né? Eu vou dar algumas diquinhas de como controlar a ansiedade. Mas eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o sono. O que está acontecendo? É interessante, mãe, que você observe isso. À noite, todos nós fabricamos o hormônio do sono, chamado melatonina. Esse hormônio é o hormônio do sono, é o hormônio que vai te dar prazer no outro dia. Excelente. Portanto, mãezinha, é extremamente importante você entender que esse hormônio ele é fabricado à noite. E você precisa de criar todo um contexto de relaxamento para que você pegue no sono. Uma das dicas que eu dou para você, desligue o celular, desligue a tela da televisão, respire, sinta a sua respiração, faça uma oração para que o Espírito Santo do Senhor vai relaxando você. Por quê? Eu estou te dando essa dica. Porque o sono é o que vai te dar a força para que você tenha um dia mais agradável. Portanto, não fique sem dormir e também o remédio, ele não resolve muita coisa não. O remédio, ele camufla a nossa dor. Sentir a dor, sentir a angústia desse momento é importante. É importante você sentir que o que nós estamos vivendo é real. Não queira usar a medicação, seja lá o que você está usando, mãezinha, para camuflar o que nós estamos sentindo. O que nós estamos sentindo é real. Portanto, descanse no Senhor, né? Descanse no Senhor, porque só Ele pode dar para a gente esse refrigério. Olha o que o Salmo 23 diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Minha querida, esse nada é nada mesmo. Nada te falta. Nada irá faltar a você, porque Deus está ainda no controle. Pode ter certeza disso. Portanto, não use do remédio para que você possa camuflar a sua dor. Faça o que é preciso ser feito. Não deixe para depois. O que é preciso fazer, faça. Portanto, crie um ambiente agradável para que você tenha uma boa noite de sono, ok?
Então, a Suzete, ela está dizendo que isso que você está falando é exatamente o que ela faz. Ela, inclusive, diz que ela faz essa respiração na hora de dormir, que ela medita na palavra de Deus e que tem ajudado muito a ela. Sobre a sua colocação, sobre essa questão do desligar o celular, tirar do quarto, colocar em outro ambiente, desligar a televisão, tirar tudo aquilo que traz à memória algum tipo de pensamento, de preocupação. Então, ela falou que antes, e tem algumas mães colocando aqui, que o celular ficava na cabeceira da cama, carregando a noite toda. Qualquer barulhinho ela ia olhar. Então, e isso sem chance. Então, que essa sua colocação é muito importante, porque antigamente, na cabeceira, era um abajur, um livro, então você lia e dormia. Hoje não tem mais nada, é só o local para ligar e carregar o celular. Então, essas dicas são muito importantes da respiração, de orar a Deus e pedir a Ele para que nós possamos descansar em paz e dormir. Amém. Em paz me deito e me levanto, porque o Senhor me faz dormir em segurança. É a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a mãe, na hora de deitar, ela lança sobre ele toda a ansiedade, ela ora, pede ao Senhor que faça com que ela repouse, que ela descanse debaixo das asas dele, que ele nos conduza a um sono tranquilo. Então, automaticamente, a mãe vai dormir quando ela perceber o dia já amanheceu, não é? É verdade. E essa sua colocação também, Josélia, sobre remédio, é imprescindível. O remédio, ele não vai ajudar em nada, pelo contrário, ele vai a cada dia atrapalhar e trazer para as mães mais consequências. Então, é muito bom tomar um chazinho de melícia, camomila, um chazinho de erva doce. Isso tudo é muito bom para acalmar os nervos das mães mais agoniadas, né? E isso é muito importante. Olha, Josélia, não parece não, mas já passamos de 1 hora. E foi, assim, tão maravilhoso a gente mergulhar e conhecer e passar para as mães algumas dessas informações, porque Mãe Unida em Oração Internacional, o Ministério, Moms in Prayer, ele é feito de mães. E mães como qualquer outra pessoa. É verdade. Então, a gente tem essa mania de achar, não, porque eu sou de Jesus, eu vou ler a palavra, vou mergulhar na palavra, e não, chega um momento que há uma necessidade de buscarmos os profissionais. Deus nos deu condições, sabedoria para isso. Existem os médicos, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, aqueles que podem nos ajudar, os psicanalistas, para dar esse suporte. Então, quando a mãe sentir que ela não tem mais condições, ela vai perceber, através das suas emoções, que ela precisa de ajuda. E no ministério, nós temos muitas mães que são profissionais, como a Josélia, que pode ajudar. Então, o que nós queremos é que as mães entendam isso. E quando nós estamos no ministério com mães profissionais como a Renata, a Patrícia, a Rosélia, Janistério e tantas outras, Sheila, que são psicólogas e que trabalham, que dão plantão, ajudando as mães que estão nos grupos também, que estão pastoreando, que eu falo que as mães, elas exercem o sacerdócio, a missão pastoreio de ajudar outras mães que estão com filhos presos, mães que estão angustiadas, mães que estão com filhos que estão sofrendo violência. São muitos os problemas, que elas saibam que, além de Deus, Deus vai mostrar profissionais para ajudar.
Não É é ficar com verdade. vergonha de procurar, é procurar a ajuda sim, É para que elas possam verdade. sair deste buraco e sentir um refrigério. E é tão bom, porque nós temos mães profissionais, cristãs, evangélicas, que podem Verdade. dar esse suporte Verdade. biblicamente, usando a Amém. palavra de Deus. Eu queria, Amém. Josélia, que você fizesse suas considerações agora finais, para a gente vai orar daqui a pouco, as mães estão aqui colocando pedido também de oração, muitos filhos que estão presos, filhas que estão com depressão, filhas que trocaram o horário de dormir, fica a noite toda acordada e durante o dia quer dormir, mães que estão com filhos aqui que estão com sintomas de cometer suicídios, não aguentam mais o mundo, e com 14, 15 anos. É isso Então, aí, a Jane. situação é difícil, então eu gostaria muito, eu estou aqui também lendo as mensagens, muitas estão falando realmente o Senhor, Ele é o nosso Deus, é o nosso socorro, Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, Ele Amém. é o Deus onisciente, onipotente, o Todo-Poderoso, é aquele que comanda, controla, detém todas as coisas, e Deus nos deu, conforme Daniel, a ciência se multiplicaria em todos os Amém. níveis, e também no aspecto de ajudar as mães, É verdade. tecnologicamente falando, não, mas Verdade. também na parte da medicina e ajudando Verdade. muito. E eu agradeço muito, muitas estão dizendo aqui que o livro de cabeceira delas é a Bíblia, amém, Amém. né? Também, Amém. mas temos muitos Amém. livros também que nos ajudam. É Tem um livro verdade. chamado Em Seus Passos, que faria Jesus, é um livro que eu li na minha Ótimo. adolescência e que eu indico Eu muito. também. É muito bonito, porque às vezes a gente está num momento difícil e pensa, Senhor, o que o Senhor faria se tivesse aqui? O que eu É verdade. faria se eu estivesse nos seus passos? Ou o Senhor vivendo Verdade. aqui, como agiria? Então, são reflexões que nós temos aqui. Enquanto isso, as mães estão colocando aqui os pedidos, e são muitos pedidos. Nossa, muita coisa. Bem, eu queria então que você fizesse suas considerações para a gente orar, para terminar nossa live, senão a gente vai ficar aqui muito tempo ainda para responder tantas perguntas. É verdade, Jane. Mas eu gostaria, já nas minhas colocações, colocar aí, mãe, como controlar a ansiedade. Primeiro lugar, crie uma rotina. Segundo lugar, diminua a sua autocobrança. Você não tem que dar conta de tudo, não, mãezinha. Pense nisso. Terceiro, cuide de você, cuide da sua alimentação. E para terminarmos, né? Faça meditação, medite na palavra de Deus, pratique um exercício físico, né? Consuma, sabe, informação de maneira mais equilibrada, entendeu? E se divirta. Encontre prazer, faça realmente coisas que te dê prazer, mãezinha. Olha, e foi um prazer enorme nós estarmos aqui, né? Eu estou à disposição. Eu acho, Jane, que nós temos que fazer uma live só para as mães que cuidam dos seus filhos, né? Diante de todos os problemas que você colocou aí, eu acho que é muito pertinente a gente criar, né? Fazer uma live para ajudar as mães, né? A como trabalhar com as crianças durante esse período. Eu agradeço muito, né? Já deixo aqui o meu pedido, né? Eu tenho um filho que é médico no presídio, então esse filho exerce esse ministério maravilhoso de Deus lá, Ótimo. cuidando, mãezinha, do seu filho também. Então, nós, ao depositarmos a nossa confiança no nosso Deus, Ele cuida da gente. Amém? Amém. Eu quero dizer a você, e durante o tempo que você está falando, é que as mães estão falando assim, mas já está terminando, nós tinha tanta coisa ainda, que bom, né? Deixar. Que E bom, nós que vamos bom. sim, viu, Rosélia, fazer uma outra live
com vários outros Vamos sim. assuntos pertinentes ao Ministério Mães Unidas em Oração. Nós temos aqui muitas mães falando sobre a questão da depressão dos filhos também, nós falamos sobre ansiedade, e outros pedidos aqui, mães que estão sofrendo também com relação à questão da insegurança por causa da questão financeira, essa questão da fé também, né? Porque tudo isso está linkado à fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas vamos receber, que nós temos Amém. A convicção da coisa que nós não vemos. Por isso que eu falo que a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Então, nós temos mães que estão passando muitos problemas, e eu vou depois pedir a elas que elas enviem alguns temas também. Ótimo. Não, lógico que o Brasil todo são muitos temas, mas os mais relevantes, e nós vamos voltar futuramente falando também sobre outros assuntos, agora no mês de agosto também. Eu agradeço muito a você. Na última live eu esqueci, mas eu quero também aqui agradecer publicamente a Júlia Andrade, que é a nossa voluntária, trabalhando conosco nos bastidores aqui, dando-nos esta possibilidade de fazermos esta live. Ela é uma menina jovem que tem se colocado à disposição do Ministério, nos dando este suporte. Eu quero agradecer imensamente a Júlia Andrade e as mães que já participaram aqui. Ela entrou em contato com todas, é muito querida nossa, e é uma colaboradora do Ministério. Eu agradeço muito a Júlia Andrade e a sua mãe, Kellen, e as meninas, que tem sido uma bênção. O Ministério é um colegiado de pessoas colaboradoras e voluntárias. E nós agradecemos muito, Josélia, você, que eu estou até emocionada que as mães estão batendo palminhas e dizendo que foi maravilhoso. Elas agradecem muito este momento, que trouxe tanto conhecimento. E sabe, Rosélia, o que eu penso que as mães não estão sós. Nós somos uma família. E, automaticamente, as nossas coordenadoras, você que coordena ali as mães em Itaperuna, o PGO, você quando faz a videochamada, é muito maravilhoso quando uma mãe entra em contato com a outra, vê o rosto, oram juntas. Isto é terapia, isto é pastoreio, isto é o elo espiritual, desse mundo espiritual que faz com que nós tenhamos um aconchego entre nós e nos ajuda muito. Eu agradeço a Deus por você, por esta participação, agradeço a Deus pela sua vida, de todo o meu coração. Nós vamos orar neste momento, agradecendo com mais uma live aqui do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Nós hoje tivemos acesso a muitas novas mães que estão entrando no Ministério. Se você está participando desta live, se você ainda não faz parte, se você quer receber o programa de oração do Ministério, nós trabalhamos nome, caráter e atributos de Deus. A mãe recebe todo o material. Nós aprendemos a orar os 4 passos da oração, que é baseado na oração modelo de Jesus, a oração do Pai Nosso. Não é reza, é pelo contrário, é uma hierarquia espiritual, onde nós começamos a entender a magnitude, a grandiosidade do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós queremos que você entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Rosélia pediu que você pegasse um papel para anotar as dicas. Então, nesse mesmo papel que você anotou algumas dicas, anote o nosso WhatsApp e entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é aqui do Rio de Janeiro, o número é 21, o nosso DDD, e o telefone é 992120548. Anote aí, 99212054821. Olha só a Júlia Andrade colocando aí na tela o nosso número. Então, é só você aí anotar e envie uma mensagem dizendo:
irmã Jane, eu quero fazer parte do Ministério Moms in Prayer International. Esse ministério é o primeiro ministério mundial, está em mais de 150 países. E é tão bonito que no ministério nós temos médicos, nós temos doutoras, nós temos advogadas, nós temos educadoras religiosas, professoras, ou seja, nós temos donas de casa, mães, avós, bisavós, toda pessoa, toda mulher que deseja orar ou tem um filho biológico ou espiritual, ela pode e deve fazer parte do ministério. Você vai ver o que Deus faz na nossa vida. E uma coisa que a Rosélia falou, e é muito importante, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós seremos abençoadas das mazelas deste mundo. Nós seremos libertas dessas mazelas. Então, entre em contato conosco. Você que ainda não tem na sua igreja um ministério. Nós não somos movimentos, nem projeto. Somos um programa de oração que ora em concordância, ou seja, nós não somos um ministério individual, nós somos um ministério coletivo, porque nós oramos em concordância com mais uma mãe, no mínimo. É lógico, se a gente vai orar em concordância, tem que ser com mais alguém. Então, se você não gosta ou tem dificuldade, o ministério é em pequenos grupos de oração. E esse, que a gente fala muito PGO, pequeno grupo de oração, tem feito a diferença nas igrejas, nas casas, nas famílias, nas mães e nos filhos. É uma bênção. E você não pode, não deve ficar de fora. Você sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Principalmente hoje em dia, quando nós estamos vivendo essa turbulência no nosso Brasil. Então, fica aqui, entre em contato conosco, nós vamos orar neste momento, terminando a nossa live, ok? Nós estamos aqui, os pedidos das mães, são realmente muitos pedidos, e nós vamos clamar a Deus e saber que Deus está no controle, saber que Deus sabe de todas as coisas. São muitas mães pedindo, e nós só vamos agora orar rapidinho os 4 passos e terminar. Vamos lá orar? Todas abaixem sua cabeça agora. Nós falamos agora sobre a depressão, nós falamos sobre a questão da ansiedade, e a Rosélia falou que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque o nosso Deus cuida de nós, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E é na presença do Todo-Poderoso que nós vamos, neste momento, orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que é o Deus altivo, Senhor, o Deus altíssimo, o Deus que está acima da nossa possibilidade de alcance. Nós louvamos o teu nome neste momento, de uma forma inigualável, sem igual, e todas as mães neste momento, Senhor, estão louvando o teu santo nome. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. O Senhor é o Deus que cuida de nós em todas as instâncias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Por isso que nós louvamos a Ti, ó grandioso Deus. Nós o louvamos a Ti, porque, Senhor, quando nós colocamos tudo isso aqui, nós podemos ver, observar, averiguar, sentir, poder realmente testificar que o Senhor é tão maravilhoso, que mesmo nestes momentos em que nós passamos por dificuldades, por ansiedade, por medo, por insegurança, por falta de fé, por esmorecer, o Senhor nos ama, nos perdoa e continua derramando o teu amor, as tuas misericórdias para conosco. E por isso nós te agradecemos, ó Pai, por mais este momento, de crescimento, de aprendizado, de saber que nós podemos, ó Deus, em gratidão, colocar no teu altar a vida da Rosélia, tudo que ela trouxe para nós, em gratidão, colocar no teu altar o que aprendemos, em gratidão, colocar no teu altar a Júlia, que está aqui conosco. Senhor, nós te agradecemos, e a gratidão aqui é imensa, nós é gigantesca, porque nós não temos como nos expressar, tamanha é a nossa gratidão.
E neste momento, nós intercedemos por todas as mães que colocaram aqui inúmeros motivos de intercessão. Senhor, não só filhos que estão em depressão, não só filhos que estão querendo cometer suicídio, não só filhos que não dormem, não só filhos que estão presos, não só filhos que estão agora fora de casa, que não respeitam, que estão revoltados, não só filhos, ó Deus, que estão neste momento vivendo um profundo amargor de desemprego, de luta, de falta de alimentação, falta de cesta básica, falta de tanta coisa. Ó Deus, nós, neste momento, intercedemos por cada mãe, por cada pedido, por cada necessidade, porque Tu és o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que está em cada lar, em cada casa, em cada situação, e neste momento, visitando cada mãe. Então, Senhor, nós intercedemos para que o Senhor, de uma maneira inaudita, fantástica, fabulosa, entre com providências em cada coração, em cada pedido, em cada motivo, neste momento, porque nós sabemos, ó Deus, e como sabemos o quão grande é o Senhor, como sabemos o quão poderoso é o Senhor, o quanto nós sabemos do que o Senhor é capaz de fazer, o que nós sabemos do que o Senhor tem feito, dos milagres que temos presenciado, da atuação na vida das mães, na minha vida, na vida da Rosélia, na vida da Júlia e na vida das milhares e milhares e milhares de mães pelo Brasil e pelo mundo. Senhor, nós intercedemos pelas nossas mães que estão acometidas de Covid-19. Nós intercedemos pelas mães que perderam seus filhos. Ó Deus, como é o caso da Ruth, que o Caio veio a falecer com aquela bala perdida ali na taquara. Senhor, é só o Senhor para derramar o Teu bálsamo. Ó Deus, o Teu Espírito Santo para confortar tamanha a dor de cada uma e ver o testemunho de muitas que creem e que confiam e que estão se colocando no Teu altar, na Tua dependência, e o Senhor está amortecendo as dores. Ó Deus, fique conosco no restante desta noite. Nós oramos tremendamente no nome de Jesus, que confiamos, que temos fé, coragem, perseverança e resiliência. E ainda, neste momento, Senhor, ao finalizar esta oração, o Senhor colocou no meu coração, e eu quero colocar no Teu altar neste momento, e eu quero que todas as mães intercedam, junto comigo, pela nossa querida secretária-geral do Ministério, Sueli Francinete, dos Santos Campista, que precisa das nossas orações, que precisa, ó Deus, que o Senhor, se for a Tua vontade, entre com providências para minimizar as dores e o sofrimento que ela tem sido acometida nestes últimos anos, e principalmente neste ano. Cuida da Tua filha, ó Deus, como a menina dos Teus olhos, que está nos servindo no ministério, que é uma bênção durante toda essa trajetória dos 26 anos de Mães Unidas de Oração Internacional no Brasil. São tantas mães. Lembro também da Laís, Senhor, cuida da Tua filha, que precisa tanto de Ti, e tantos outros pedidos, mas o Senhor colocou isso no meu coração, e eu gostaria que todas as mães continuassem e orassem por Sueli, por Laís, pela Raquel Macedo, e tanto pela própria Neir Macedo, e tantas outras mães que neste momento pediram, colocaram aqui seus pedidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Amém. mães. Chegamos ao final da nossa live. Obrigada, Rosélia. Obrigada, Júlia. Que Deus nos abençoe. Fiquem todas na gloriosa paz do Senhor. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Deus abençoe.